Olá, esse é o terceiro episódio da nossa série Mestres da Cinematografia. Estou aqui novamente com Carlos Eber, Felipe Cândido, meus grandes amigos. E hoje o papo é câmera. A gente vai desmistificar as nossas principais ferramentas. Falar sobre câmera objetiva, o que a gente usa para produzir, o que a gente pensa antes, para ajudar nossos diretores, nossos amigos diretores a narrar uma história. Então, Eber, quando alguém te pergunta, pô, que câmera eu compro, eu não sei, que objetiva que eu compro, onde que eu invisto meu dinheiro, o que você responde pro cara? Então, eu devolvo com uma pergunta para ele, que é o que você vai fazer com essa câmera, né? Qual é o seu produto final? Porque dependendo da utilização que a pessoa vai fazer das imagens, você vai ter um perfil de câmera, né, adequado para ele não ficar dando um tiro de canhão para matar uma mosca, né? Porque tudo significa aumento de custo, né? Se ele vai fazer filme para a internet, né, com máxima resolução de Full HD, não faz sentido ele alugar uma Alexa ou tentar comprar uma câmera da Sony top de linha, né? Ele vai estar tendo muita informação perdida no meio do processo e no final, no olho do espectador, não vai chegar tudo aquilo que ele está capturando no set. Quais são esses critérios? Hoje você não tem mais espaço para trabalhar na definição standard, 720 por 480. Ninguém mais se interessa por isso. Você pode até, quando coloca no YouTube, ter uma opção de exibição nessa resolução, mas captar numa resolução inferior ao Full HD não faz mais sentido hoje. Então, a primeira coisa que eu falo, olha, compre uma câmera pelo menos com a resolução Full HD. Agora, os fatores todos, dentro de uma mesma faixa de qualidade e preço, né, você tem muitas variáveis, né? Toda câmera, para produzir uma imagem, precisa ter uma objetiva, né? A objetiva é o começo do processo, né? É a boca maior do funil. É a boca do funil, onde você está. Então, a primeira coisa que você tem que ter em consideração é que a objetiva tem que ter uma resolução espacial superior à do sensor. Então, você sempre tem que estar do maior para o menor. Então, se você tem um sensor, né, que dá o Full HD 1080 por 1920 e uma objetiva que foi projetada para o standard, não vai funcionar. Eu sei porque eu fiz essa experiência quando virou HD, eu peguei as melhores objetivas que tinham na produtora, que eu estava trabalhando no momento, as objetivas para a câmera standard, e botei na HD, porque era o mesmo focal B4, e é um lixo a imagem, né? A objetiva era boa? Era naquela resolução. É que nem a Ferrari com o pneu remote. Exatamente, não tinha, né? Então, tudo começa na objetiva. A objetiva é onde você não deve economizar nunca, porque a objetiva é um dos únicos itens, junto com o tripé, como o Filipão falou, que continua com você. A câmera, se você for ver, né, cabeça, corpo e membros, depois da objetiva você tem o sensor, né? Tem diferenças nos sensores? Tem. Muitas das diferenças que você encontra nos sensores são escamoteadas, você não conhece, porque uma das informações mais importantes nenhum fabricante de câmera divulga, que é a distância entre os pixels no sensor, o pixel gap. Isso é um mistério, é o santo graal, né, do segredo industrial. Então você não sabe, né? Você sabe às vezes até o diâmetro do pixel, né? A Canon informa lá o diâmetro da 5D, porque é um dos pontos de venda dele, é que o pixel tem uma área grande, captura mais fótons, né? Depois do sensor, você vai ter o processamento da câmera. Aí é uma área onde tem muita diferença, né? Por quê? Porque depois que você transformou o sinal elétrico que sai do sensor, né, que é um sinal elétrico analógico, uma variação de voltagem, depois que você digitalizou essa informação, transformou ela em zeros e uns, ela está protegida contra a degradação, né? Então, se ela tem uma relação sinal-ruído alta, quando chega no circuito que digitaliza, você sabe que você tem aquela qualidade e vai preservar a partir dali. Mas o que você pode fazer com a informação digitalizada varia de A a Z, né? Porque uma vez que digitalizou, você pode fazer o que você quiser.
E o terceiro elemento, depois que você processou o sinal dentro da câmera, é como é que você vai gravar essa informação. Tá? E isso costuma ser o problema maior, é o calcanhar de Aquiles das câmeras. Por exemplo, as DSLR têm um sensor maravilhoso, estou falando da 5D, que é a mais conhecida, tem um sensor maravilhoso, tem um processamento muito bom, mas ela tem dois problemas sérios. Um, ela grava num codec, que é um codec muito comprimido, ela grava em 8 bits só, então tem 256 níveis de cinza, por exemplo, na luminância. E além disso, ela faz uma coisa que eles nunca divulgaram, é uma coisa que os jornalistas especializados tiveram que deduzir como é que eles faziam, é que eles transformam uma imagem de 23 megas, uma imagem desse tamanho, em 1080 ou 1920, sem jogar linhas usando o sensor todo. Ele não cropa. Tá? Então, como é que eles fazem isso? Como é que eles transformam uma imagem de 4.000 e tantas... É da foto, né? Da foto. Como é que eles transformam isso sem cropar, sem usar só um pedacinho do sensor, em Full HD? Aí foram ver como é que eles fazem. Eles usam duas estratégias, dois algoritmos, duas fórmulas matemáticas. Uma que é pular linhas. Eles chamam de skipping line. Tipo janelamento. Usa uma linha, joga duas fora, usa uma linha, joga duas fora. Que é o que os fabricantes batem em cima quando vai falar da 5D. Exatamente. Por quê? Porque você está reduzindo a resolução vertical. Né? Qualquer estudante de fisiologia da visão sabe que o ser humano, a visão humana, privilegia a resolução no sentido vertical sobre a resolução no sentido horizontal. Então, o que manda, né, em termos de qualidade da imagem, é a resolução vertical. E aí eles estão jogando fora. E não contentes com isso, na resolução horizontal também eles fazem um troço chamado pixel binning. Eles juntam 4 pixels, as informações de 4 pixels, num pixel novo, que é uma média dessas 4 informações. Então isso aí é a origem de todos aqueles artefatos que tem na 5D, aqueles moarês com detalhes, espuma de mar, essas coisas, vem daí. Né? E a outra coisa também que gera, que é um saco, é que você, quando tem fontes de luz que não são contínuas, que são luzes de descarga, você cria, por esse intervalo de tempo entre uma linha e outra, você cria uns batimentos incontornáveis na 5D. Então ela bate, luz de sódio, qualquer luz que seja produzida por descarga, né, elétrica, ela vai gerar esse artefato. Então isso não invalida a câmera. Né? Por que não invalida? Porque ela tem um preço muito bom, a ótica dela é excelente, toda a ótica da Canon é excelente, vários outros fabricantes fazem ótica para ela, né? E mesmo fazendo essas duas estratégias de jogar a linha fora e de juntar pixel, a qualidade da imagem é boa, né? Então onde fica o ponto fraco? Fica mais na gravação em H264. Aí é que a coisa pega. Então todo mundo tenta pular isso aí, pegando o sinal lá dentro da câmera. Existem vários firmwares feitos pela garotada pirata aí, né, para tentar puxar o sinal para fora. Tá. A gente está aqui para desmistificar as câmeras, certo? E as objetivas. Então, qual é o mito que a gente tem com uma DSLR como a 5D, por exemplo? Que foi quem puxou toda a revolução do mercado. Qual é o mito? O mito é que ela produz imagens com aspecto de cinema. Perfeito. 35mm. Vamos desmistificar isso. Para começar, eu venho de colorização, de finalização, então eu sei o quanto a compressão H264 e os 8 bits prejudicam um trabalho de colorização. Qualquer gradiente que você se propõe a fazer em baixos níveis, assim, em poucos níveis de cinza, é drástico. A gente vê os níveis claramente, a gente não consegue, a gente não tem para onde ir normalmente. A gente não tem como puxar algo porque não está ali. Simplesmente não foi registrado naquele arquivo. Então isso, para um cara que é um filmmaker, para um cara que está fazendo um filme que não tem uma colorização muito avançada, ok, né? Porém, quando você precisa daquilo que tinha na sua luz, ou que tinha na
a direção de arte, aquela cor, você perdeu. Esquece. Exato. Você não vai conseguir. Então, mas aí que tá. A gente está falando numa câmera que é para uma pessoa se iniciar na captação de imagem. Então o cara vai comprar, vai ser a minha primeira câmera que eu vou captar imagem de movimento, vai ser a 5D. E ele vai descobrir isso com o tempo. Sim. Que ela é uma máquina de foto que filma. E que a limitação dela, basicamente, é a compressão que ela faz para conseguir gravar isso em 8 bits nesse cartãozinho pequenininho, né? Então, ele, a partir desse conhecimento, que ele só vai adquirir depois de usar bastante a câmera, tá? Ficar frustrado, não consegui reproduzir aquilo. No primeiro impacto parece que resolve todos os problemas. Exatamente. Não, a 5D, Deus do céu, a 5D na Terra. Então, eu acho que o profissional vai sentindo necessidade de outros equipamentos mais completos, com uma banda maior, à medida que ele vai esgotando a utilização dos equipamentos que ele tem. Sim. Né? Então, isso faz mais sentido do que você pegar o cara principiante e colocar uma Alexa logo na mão dele, porque aí ele não vai saber nada. Não vai adiantar. Ele vai ficar totalmente Mas aí eu acho que a gente castelo. tem que separar as ferramentas por faixas de preço. É verdade. Né? Na faixa de preço de uma 5D, o que a gente tem hoje para concorrer? Uma Blackmagic muito melhor, muito melhor. Que a gente gosta bastante. Muito melhor. Muitos aspectos. Justamente. Vamos falar em termos de mercado, de mercadologia. Esse grupo, que é um grupo australiano, sem muita tradição, eles viram isso. Quer dizer, existe um monte de pessoas que compraram essas câmeras DSLR da Canon, que tem ótica Canon em casa já pronta ali. Kit completo. Se a gente apresentar uma câmera que use essa mesma ótica, tem a mesma montagem, né? E que seja uma câmera de imagem e movimento, que tenha pique, que tenha zebra, né? Que tenha possibilidade... Uma latitude melhor. Uma latitude, né? Que capture em RAW, né? E que tenha o codec comprimido, o ProRes, a gente vai fazer sucesso. E não deu outra. Eles arrasaram, porque o preço era o mesmo, estavam vendendo praticamente o mesmo preço e com essas vantagens todas. Então, muita gente, eu me lembro que assim, uns 3, 4 meses depois que saiu a Blackmagic, houve uma verdadeira enxurrada de ofertas de venda de 5D usada. Foi uma coisa assim... Né? E era tudo sem objetiva. Os caras estavam vendendo a câmera. Até aquela 2470 lá, o cara estava aguardando. Vou ficar com essa lente aqui. Por exemplo, eu gosto muito de uma linha da Sony que foi descontinuada, que são as EX. Né? Eu acho sensacional. Eu acho sensacional. Até todas as possibilidades que dá de menu, a ergonomia então, de software, isso é que eu acho. A questão do spot meter. Eles tinham uma câmera com processamento cinealta. Inclusive está escrito do lado da câmera cinealta. Quando tem aquela palavrinha cinealta, significa que o processamento da informação dentro da câmera é o mesmo da HDW F950. Aquela ela é da mesma. Exatamente. Ela é mesmo processamento de imagem, certo? Então, essa câmera, ela tem uma sobrevida, você vê quanto custa uma usada, custa o mesmo preço que ela usava quando era nova, certo? Então, eu tenho uma X1, eu não vendo. Ela mexe nas altas, nas baixas, nas médias. E mais 99 a menos 99. Exato, mais 99, menos 99. Foi uma... Escapuliu lá na... Foi um descuido a área de mercadologia ou de marketing não conversou com a engenharia e a engenharia passou um produto, tanto que eles voltaram atrás. Essas câmeras FS100, que são posteriores, que melhorou o sensor, foi para o sensor XMOS 85, o processamento voltou para trás. Não, mas aí que eu acho. Eles poderiam ter feito um produto que poderia manter as características do molde do XDCAM dentro de uma FS100, com ND, com os mesmos de curva de vídeo ali, né? Podiam ter feito. Mais 99 do Black ter ali. Feito. Que aí seria sensacional. Mas aí que tá, eles veem a questão do mercado assim, não pode botar todas as features, todos os ovos na mesma cesta. Tem que regular, né? A ponto de tirar os filtros ND
na FS100. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Até esse ano você teve uma coisa legal, até por parte da Panasonic, foi a GH4. Já veio com naqueles moldes, né? O pessoal já pensando naquela GH2, GH3, aquele filmer lá que mudar. Já operou? Já usou? Já vem já com o grip embaixo, pode sair da CGI, gravando CGI no Aja, ou no outro gravador Ninja, que seja, né? Essa com câmera, áudio, com... A GH2, ela participou de um teste cego feito pela Zacuto, eu vi que tinha grandes personalidades, diretores de fotografia e tal, e tinha o Coppola nesse júri. E a câmera que ele escolheu como melhor imagem, sem saber, teste cego, foi a GH2. E os caras falavam, mas, seu Coppola, o senhor sabe que essa que o senhor escolheu é a GH2? E custa $2 mil. Menos. A GH2 custava menos de $1.000, custava 900 e não sei quantos dólares. Certo? E foi a câmera que o Coppola escolheu, porque ele não estava vendo a técnica da câmera, ele estava vendo a imagem. A imagem que ele mais gostou foi a imagem da GH2. Tá? Eu acho essa linha da Panasonic, essa GH, já tinha me chamado a atenção, porque ela foi lançada mais ou menos na mesma época que a 100, que era uma câmera de vídeo, né? de cinematografia. E os testes comparativos da imagem dela com a imagem da 100, da GH2 contra a 100, dava uma vantagem de qualidade para a GH2. Isso intrigou todo mundo. Na época eu publiquei isso aí, vários alunos me perguntaram, eu falei, olha, eu não sei dizer para vocês o que é, mas deve ser um somatório de processamento um pouco melhor, porque ela vem de uma câmera fotográfica que tem a obrigação, fazendo fotografia, de ter um processamento melhor, né? Então tem a ver com isso, né? Tem a ver com o codec também, porque o bitrate é pensado para estar num processador com mais capacidade. Então é a soma de tudo isso. Mas também não pegou. Eu conheço muita gente que comprou e fala, pô, não pegou. Eu acho que quando eu digo que eu tenho, as pessoas, puta, mas... Pois olha, pessoalmente, é a única câmera tipo DSLR que eu compraria para fazer imagem em movimento. A única. Seria essa GH4 agora. Eu acho que essas empresas que ditavam as tendências, elas estão se vendo numa outra realidade. Quando você começa a ter Aja produzindo câmera, Isso é que Blackmagic fabricando. Isso é que é bom. A própria Red, de repente, um cara que não tinha nada a ver com o mercado, traz uma câmera revolucionária também. Isso é muito bom. Eu acho que os pequenos, os independentes que entraram no mercado, são quem instiga os grandes a modificarem. Se não houvesse... eles permaneceriam, a inércia. Eles são ali naquele, o mercado eu tô... Tá bom, eu tô bem, tô vendendo bem. A câmera é um terço, a câmera da linha 2 é essa, a linha 3 é essa, pronto, acabou. Então são esses independentes, essas fábricas independentes menores, que estimulam o avanço, né, e obrigam os outros a correr atrás. Vamos falar dessa faixa agora? Da faixa alta. O que diferencia a Blackmagic que você usou no seu último filme, em RAW, dessa que custa, sei lá, quantas vezes mais? 10 vezes mais? Tudo. Tudo. Não, primeiro, a montagem PL, ela foi desenvolvida no tempo do fotoquímico, né, para resolver uma questão de estabilidade, tudo, de dilatação térmica, de lock, de trava. Então, ela é a melhor montagem já desenhada. Talvez a da Mitchell, anterior a ela, seja tão boa quanto ela. Então, é uma segurança. Você tem uma câmera que trabalha com a montagem PL, é uma segurança. Você sabe que você não vai ter nenhum problema de plano focal, você está garantido contra a objetiva cair no meio do plano, essas coisas. Agora, você tem todas as outras características, a começar da relação sinal-ruído, que é o que define, né, o custo da câmera. O que define a qualidade da câmera, no fundo, é essa relação entre a informação que você está capturando e o ruído de fundo. Então, você vê essas câmeras da linha mais alta, elas todas têm mais de 70 dB de sinal-ruído. Todas elas têm mais de 70. É muito... A qualidade da imagem é muito boa.
Tá? E fora isso, eles têm, sei lá, a F-65 se dá o luxo de ter 2 amostragens no mesmo pixel, amostra as altas luzes e as baixas, diferentemente, no mesmo pixel. Tem o shutter mecânico também. Tem o shutter mecânico, né? Então essas câmeras são as câmeras que realmente garantem a substituição do suporte, né? Fazem com que Hollywood opte pelo digital sem remorso. Então hoje você pode dizer que o fotoquímico está devidamente substituído. Está superado. Nessa coisa toda de câmera caindo da árvore, a gente tem uma novidade a cada semana. A gente pode concluir que a gente tem que se adaptar ao nosso filme? Eu acho que você tem que ter o conhecimento necessário para fazer avaliações, para conseguir correlacionar qualidade, custo e mídia de exibição final. Aí você consegue o melhor resultado, porque você vai pegar a melhor qualidade que o seu orçamento compra para aquela qualidade da mídia que vai exibir. Isso, quer dizer, no fundo, tudo é conhecimento. Quer dizer, só entra no papo louco, né, do modismo, não, vamos fazer tudo com a mira. Então, quem não é do ramo, quer dizer, a pessoa que está chegando ali, está lidando com nomes. Tipo, eu ouvi falar que é bom, né? É isso. O cara que começa a frase com eu ouvi falar, já não é para levar a sério, porque ele tem que ver, ele tem que ver. Experimentar. Experimentar. Se ele ouviu falar, vira fofoca, né? Coisa... Então, o diretor de fotografia é o advogado do olho do público, né? A gente quer o melhor para a retina do espectador. E a gente faz o possível, mas como a gente está meio numa ponta da cadeia, né? Então, antes da gente tem o produtor do trabalho que a gente está fazendo, que diz, você não tem dinheiro para alugar Alexa e tal, né? Tem a mídia que vai reduzir a qualidade, que vai repartir, às vezes, o programa para botar mais comercial no meio e tal. Então, a gente faz o que pode, mas eu digo a você que eu tenho grande frustração de assistir alguma coisa que eu tenha feito, direção de fotografia, quando ela chega no final da linha, né, numa mídia sem adequação, né, sem padrão, sem qualidade, é triste, porque você vê que você morreu na praia, você fez aquele esforço. Mas eu acho que parte conseguir... Parte da nossa função é instruir as pessoas que estão ao redor. Nem sempre o produtor vai entender do que a gente está fazendo, do equipamento que a gente precisa e do que o material vai virar depois. Acho que parte do nosso ofício é instruí-los a respeito e brigar sempre pela melhor condição, pelo aquele equipamento que você precisa. A gente acabou virando o consultor inicial da produção, consultor técnico inicial, que não era a nossa função. Não deveria ser. No tempo do fotoquímico, você entrava num filme, era contratado, você já sabia que ia ser feito em 35mm, Eastman Color, revelado na Líder, copiado no cinema, sabe, não tinha... Tá tudo pronto já. Hoje, a primeira pergunta que eles fazem, antes de você ler o roteiro, é se você acha que a gente deve captar isso como? Em que formato, com que câmera? Eu falei, não sei nem do que se trata o filme, né? Deixa eu ler o roteiro, me dá uma semana para falar alguma coisa. Mas aumentou a responsabilidade do diretor de fotografia muito, né? Se uma escolha ruim pode inviabilizar o projeto. Mas aí que tá. Pra gente fechar aqui, se resume a escolhas. Escolhas que devem ser instruídas por critérios racionais. Então, pro cara que tá estudando, modismo, tal. Pro cara que tá estudando agora, que tá vendo a gente aqui, ele tem que ter o conhecimento técnico, fazer as escolhas certas. O que é resolução espacial, o que é resolução temporal, resolução cromática, codec, tem que saber isso. Para que, diante da verba que ele tem, que vai ser passada para ele, ele faça a melhor escolha. A melhor escolha em termos de qualidade e a mais objetiva em relação à carreira do filme, do trabalho. O que aquele trabalho vai percorrer, quais são as mídias. Muito obrigado por mais um episódio e mais um brinde aqui. Mais um brinde. A série só acaba quando a garrafa chegar no final. Pelo amor de Deus.